Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. A lição dessa quinta-feira traz como assunto a criação, a queda e a cruz. Quando lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, fica clara a relação de Deus com o homem. Ele é o nosso Criador, como é descrito no capítulo 1 e 2, e ao mesmo tempo fica clara a nossa relação com ele. Somos criaturas suas, debaixo do seu domínio e em servidão a ele. Contudo, esses capítulos também falam do episódio não apenas da criação, mas da queda. Eva e o seu esposo Adão foram os primeiros a cometerem pecado na raça humana, os nossos primeiros pais. A grande pergunta que fica quando lemos esses capítulos, e que precisamos fazer essa pergunta, é: Adão e Eva, o primeiro casal humano, eram apenas uma descrição metafórica da humanidade, ou eles eram seres humanos reais, com existência histórica concreta, indivíduos físicos mesmo, um Adão literal e uma Eva literal? Nossa compreensão de quem eles eram, se eram apenas metáforas ou símbolos, ou se eram seres humanos literais, muda muito a nossa compreensão do que é o pecado e do que é a redenção. Se Adão e Eva eram apenas descrições simbólicas do ser humano, como muitos cristãos que leem o texto interpretando a criação como um processo evolutivo, porque eles dizem, bom, nunca existiu um Adão literal, nunca existiu uma Eva literal. Isso é apenas um símbolo para o ser humano que surgiu no final do processo da evolução. Se nós acreditarmos como eles acreditam, então a queda, do modo como está descrito em Gênesis 3, nunca aconteceu. Nunca houve ali a figura de Satanás tentando a esposa de Adão a tomar do fruto proibido. Nunca houve o que nós chamamos aqui nesse texto de a primeira transgressão que provoca a queda, que dá origem a o que é conhecido na teologia como o pecado original. Então, se entendemos essas duas figuras como figuras meramente simbólicas, nós também vamos entender o pecado, o primeiro pecado aqui descrito, como sendo algo meramente simbólico, que nunca aconteceu no mundo real. Vejam, irmãos, que isso influencia muito a nossa compreensão do papel de Jesus na cruz do Calvário. O que é que ele fez por nós ali na cruz? Se Adão, como é descrito em Romanos capítulo 5 e também no capítulo 6, foi a pessoa que trouxe o pecado para o mundo, porque ele é responsabilizado junto com Eva, sua esposa. Se Adão foi o primeiro indivíduo que trouxe o pecado para o mundo, e ele cometeu esse ato de modo literal, a redenção, a salvação que Jesus traz, também precisa ser literal. Ele nos traz um verdadeiro resgate do pecado. Ele morre realmente na cruz, pagando pelo pecado de todos nós. Mas, por outro lado, se Adão, o representante da raça humana, foi apenas uma metáfora, um símbolo, e o pecado que está descrito em Gênesis 3 é apenas um símbolo, será que a redenção, a salvação que Jesus traz não é apenas simbólica? Veja que dúvidas essa interpretação dos capítulos iniciais de Gênesis nos traz. Então, um evento literal no início nos dá um evento literal na cruz. Uma queda real no princípio nos dá uma redenção real na cruz. Por outro lado, uma queda metafórica, uma queda que nunca aconteceu de verdade, também nos deixa sem uma necessidade de redenção real. Obviamente, irmãos, essa ideia é muito mais complexa e é muito mais profunda do que isso. Essa discussão se estende por vários séculos, não é apenas uma discussão recente. Mas a teoria da evolução nos impulsiona nessa direção. A melhor alternativa é entendermos que Jesus e Paulo, os escritores do Novo Testamento, mencionam Adão e Eva como pessoas históricas, indivíduos reais, pessoas concretas e não meros símbolos do ser humano. Então, se eles entendiam Adão e Eva como pessoas históricas, nós podemos ter a certeza de que o pecado, o primeiro pecado, aconteceu de verdade. E que, portanto, a redenção garantida por nós lá na cruz é uma redenção real, ela não é meramente simbólica. Nós caímos num pecado verdadeiro e vamos morar num céu de verdade, porque temos um Redentor de verdade. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.